Fala, família nerd do meu Brasil, tudo tranquilo? Sou o professor Fabrício Dutra, estou aqui no meu canal para falar sobre língua portuguesa, é claro, e o assunto de hoje é um assunto muito importante, tá? É um assunto que é uma parte muito valiosa da gramática, uma parte extensa, uma parte que merece muito cuidado, que é a nossa morfologia. Tenho certeza que muita gente, estudou morfologia a vida inteira, via lá no quadro bonitinho, via no índice, via no capítulo, mas nunca fez sentido o que é estudar morfologia. Não é algo muito acessível, entender o que estuda morfologia. Então eu estou aqui para isso, espero fazer você entender um pouco o que significa estudar morfologia. Caso você não tenha entendido, comenta aqui embaixo, faça sua pergunta, participe, a interação aqui tem que ser total. Beleza, gente, morfologia tem a ver com a forma, o estudo de uma forma vocabular, o estudo de uma palavra. E a morfologia basicamente tem como foco 3 observações, 3 pontos sobre as palavras. A estrutura, a formação e a classificação dos vocábulos. A morfologia estuda essas 3 coisas sobre as palavras. A estrutura, a classificação e a formação. Como assim estrutura? Para a gente entender bem como é que funciona o estudo de uma estrutura de um vocábulo, eu peço, por favor, para aparecer aqui na nossa tela a palavra saleiros. Vai ser o nosso primeiro exemplo. Perceba bem, com muito carinho, com muita atenção, que a palavra saleiros, pensando bem, no interior dessa palavra, existem 3 elementos, concorda? O sal, vai ficar uma cor diferente, o eiro, vai ficar com outra cor diferente, e o S. Esses 3 pedacinhos se juntaram para formar uma palavra, concorda comigo? Então a estrutura dessa palavra é o sal, mais eiro, mais o S. Desmembra aí. Desses 3 segmentos que nós temos aqui, eu pergunto, qual o mais importante? Qual o que detém o significado mais importante? Fala para mim. Você com certeza pensou sal. E é isso. Dos 3 elementos que eu destaquei aqui, o sal é o mais importante. Ele detém o significado principal. Outras palavras têm isso aí. Outras palavras do português têm esse salzinho e remetem à mesma coisa, concorda? Agora vamos dar o nome gramatical das coisas, tá? Esses 3 elementos que compõem uma palavra são chamados no português de morfemas. O mais importante, o sal, é chamado no português de radical. Radical é o morfema mais importante. É o morfema que detém o significado mais importante, é o morfema lexical. O eiro, repara, ele não tem sentido sozinho, igual o sal tem. Sal sozinho, você pensa, no sal. Agora, o que é o eiro sozinho, galera? O eiro sozinho não é nada. O eiro só vai ter significado quando ele se juntar a um elemento para formar uma palavra, concorda? E esse eiro, ele sozinho não significa nada, mas ele porta um pouquinho de significado no momento em que você entende que eiro é o compartimento onde você guarda algo. E esse eiro ele pode estar em outras palavras que também serão um compartimento. Saleiro, cinzeiro, paliteiro. São elementos em que você guarda alguma coisa. Então cinzeiro é o quê? Cinza mais eiro. O radical, o cinza, que tem o significado mais importante, e o elemento eiro, Então volta aqui, saleiro. Estão os 3 aqui desmembrados e eu queria dar nome a eles, tá? Você lembra nessa época da escola que você estudou isso? A gente estudou isso na escola. O que você estava fazendo na escola que tu não lembra, rapaz? Vamos dar nome a esses elementos, tá? Os 3 são morfemas, já falei. O radical é o morfema mais importante, ele detém o significado principal de um vocábulo. O eiro, ele tem sentido, mas o sentido dele é totalmente subordinado, à inclusão dele no outro vocábulo. Ele não tem sentido independente igual o sal tem. Esse elemento eiro é chamado no português de afixo. Para que serve um afixo? Para criar uma nova palavra. Todo mundo entende que o eiro surgiu junto ao sal para criar uma nova palavra? Todo mundo entende que esse eiro tem a única missão na frase de criar um vocábulo novo, que é o compartimento onde eu guardo o sal? Então esse eiro aí, ele não é radical, ele não tem sentido próprio, ele tem sentido dependente, ele é chamado de afixo. E existem 2 tipos de afixos, tá, gente? Um antes, pré-fixo, e o depois, sufixo. Em relação à posição, em relação ao radical, ele está depois. Então, esse eiro aí é um sufixo da língua portuguesa utilizado para formar uma palavra nova. Repara, ele está depois do radical, então ele é sufixo. Aí muita gente se pergunta, ué, professor, se ele está depois do radical, ele é um sufixo? O S também é um sufixo. Não. O S não é um sufixo. Por quê? Sufixo não é apenas aquilo que está depois, cara. Sufixo
Sufixo está depois para formar uma palavra nova. O S serve apenas para indicar a flexão do plural. A palavra saleiros não é uma palavra com significado novo, com entrada nova no dicionário. Ela é apenas o plural de saleiro. Então esse Szinho aí, claro que não é radical. Também não é sufixo. É uma desinência de número, galera. Ela serve apenas para indicar que está no plural. Isso é estudar a estrutura de uma palavra. Eu desmembrei o vocábulo saleiro em 3 elementos, 3 morfemas. Um é o mais importante. Salgado, tem o sal. Salário, tem sal. Acredita? Já se trabalhou em troca de sal. Que maluquice. Salina. São todos elementos que vêm da palavra sal, que tem o mesmo radical. São palavras chamadas, escreve aí, cognatas. Agora, aquele eiro ali, ele é só um sufixo. E aquele S não é sufixo, né? Isso é estudar a estrutura de uma palavra. Bota aqui agora a palavra americano. Vem de América. América é o radical. América é o mais importante. Aquela terminaçãozinha ali, ó, ano, é formador de palavras pátrias, né? Adjetivos pátrios. Americano é quem nasce na América do Norte. Só que eu falei que não é só estrutura, morfologia também é formação. E o que é formação? Formação é estudar o processo que fez uma palavra nascer na língua portuguesa. Por exemplo, saleiro nasceu. E saleiro veio de sal. Só que saleiro nasceu por meio da inclusão de um sufixo. Repara, eiro está depois. Então, eu coloquei um sufixo e formei uma palavra nova. Ela é uma palavra que vem do sal. Se ela é uma palavra que vem do sal, nós chamamos de palavra derivada. Sofreu derivação. Ela tem uma primitiva, ela é derivada. Então, a palavra saleiro, galera, é uma palavra que surgiu por meio da derivação com a inclusão de um sufixo. Derivação sufixal. Também existe a prefixal. Quando você fala ser desumano, des mais humano. Infeliz, in mais feliz. Essas palavras que eu falei agora, desumano e infeliz, também são derivadas. Só que elas são formadas por meio da inclusão de um prefixo, de um prefixo. Então a derivação é prefixal. Então, basicamente, a formação das palavras é isso, estudar o processo que fez uma palavra surgir. E existem 2 processos básicos, derivação e composição. O que é composição? Composição é pegar uma palavra composta, 2 radicais. Repara que desumano, você não tem 2 radicais. Humano é radical, mas o des não tem sentido próprio. Ele é um prefixo. Agora olha a palavra beija-flor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou. Que isso, é muito romantismo. Marília Mendonça, um beijo, meu amor. Então, a palavra desumano não tem 2 radicais, tem um prefixo radical. Agora beija-flor tem. Beija-flor tem a palavra beija, que é um radical, e flor, que é outro. Se juntaram, palavra composta. Isso é composição. Isso é formação de palavras. É estudar o processo que fez surgir uma palavra. Só que a morfologia não é só isso também, não. A morfologia também estuda a classificação das palavras. Ou seja, a que classe pertence o vocábulo. Só que isso aí você já sabe, já estudamos juntos aqui. Por exemplo, americano. Se a banca fala que americano é um adjetivo e você marcar certo sem voltar ao texto, tem uma grande chance de você errar. Americano pode ser adjetivo. Claro que pode. Só que para isso é necessário que você volte ao texto e perceba que o comportamento desse vocábulo é de um adjetivo. A palavra mais com i, por exemplo. Mais com i tem uma carga de advérbio. Fica advérbio mais com i. Só que se estiver falando assim, por exemplo, hoje eu tenho mais paciência, o mais está ligado à paciência, que é substantivo. Então o mais nesse caso vai ser um pronome, vai ter função adjetiva. Então na hora de estudar classe gramatical, a classificação, por favor, galera, depende do contexto. A estrutura e a formação, esses 2 conhecimentos, eles podem sim pegar uma palavra solta para analisar. A classe gramatical não funciona com palavra solta. É preciso de verdade que você volte ao texto e verifique, tá? Verifique se ela pertence mesmo à classe. Substantivo, adjetivo, advérbio e tudo mais. Então, morfologia é isso. Não existe entender sintaxe, função sintática, análise sintática, sem isso. Isso é a base. Se você tem alguma dúvida sobre morfologia, deixa aqui embaixo. Também não se esqueça, por favor, de se inscrever no meu canal, galera. Dá essa moral, vamos participar, vamos interagir. Vamos estudar pelo YouTube, cara. Esse aqui é um canal democrático, gratuito, tá todo mundo junto. Ó, toda terça-feira no meu site, Fabrício Dutra Professor, tem a Rádio do Português. É mais ou menos o que eu faço aqui, só que em podcast. Vale a pena, você vai gostar. Confere lá, galera. Valeu, fiquem com Deus. Um abraço.